Quando a gente pensa em inovação, em ideias que realmente mudaram o jogo, um nome quase sempre aparece, né? O MIT. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história e no legado do Instituto de Tecnologia de Massachusetts para entender o que faz esse lugar ser tão revolucionário. Olha só que interessante. O lema deles é Mens et Manus, que do latim significa mente e mão. Parece simples, certo? Mas como é que duas palavras tão básicas conseguem resumir uma filosofia que literalmente mudou o mundo? É isso que a gente vai descobrir. Então, vamos começar pelo começo. Para entender o MIT hoje, a gente precisa voltar lá na sua fundação e sacar o que tornava essa ideia de mente e mão tão radical para a época. O MIT nasceu num momento super decisivo da história. Ele foi fundado em 1861, bem no meio da fervura da industrialização dos Estados Unidos. As primeiras aulas rolaram em 1865, logo depois da Guerra Civil. E em 1916, o campus atravessou o rio e se instalou onde está até hoje, em Cambridge, o que acabou definindo muito da sua identidade. A visão do fundador, William Barton Rogers, era algo completamente fora da curva. Ele defendia um modelo de aprender fazendo. A ideia era que não adiantava nada ter o conhecimento teórico se ele não fosse colocado à prova, na prática, no laboratório. Era a filosofia mente e mão na veia, sabe? Uma quebra total com a educação tradicional que só valorizava a teoria. E essa filosofia toda não ficou só no papel, não. Ela acabou moldando uma cultura estudantil única, cheia de criatividade e, digamos, umas peculiaridades bem famosas. Uma das tradições mais legais do MIT são os hacks. E não estamos falando de invadir computadores. Pensa em pegadinhas de engenharia em escala gigante. São projetos super criativos, ambiciosos, que mostram a genialidade e o bom humor da galera de lá. E quando a gente fala em escala gigante, é gigante mesmo. Eles já conseguiram colocar um carro de polícia inteirinho no topo da grande cúpula. Uma réplica do avião dos irmãos Wright também já apareceu por lá. E uma das mais famosas, transformaram a cúpula no R2D2. É a prova de que no MIT até uma brincadeira vira um projeto de engenharia de ponta. E por falar em coisas bizarras e geniais, essa é a história do Smoot. Em 1958, num trote, os alunos resolveram medir a ponte de Harvard usando um colega, o Oliver Smoot, como régua. O resultado? A ponte tem 364,4 smoots. E o mais incrível é que isso pegou. A unidade de medida ficou tão famosa que a polícia local usa as marcações de Smoot na ponte até hoje. Mas claro, a cultura do MIT vai muito além dessas histórias divertidas. Ela foi, e ainda é, um berço para tecnologias que mudaram completamente o nosso dia a dia. Para pensar numa coisa que a gente usa todo santo dia, o e-mail. Pois é, ele nasceu lá. Tudo começou com o papel central que o MIT teve na ARPANET, que era tipo a avó da internet. Depois, em 1965, eles criaram o primeiro sistema de e-mail, o Mailbox. E aí, em 1971, um pesquisador de lá, o Ray Tomlinson, teve a ideia de usar o símbolo arroba para separar o nome da pessoa do endereço do servidor e pronto, nascia o formato de e-mail que a gente usa até hoje. E a lista de contribuições não para por aí de jeito nenhum. O MIT foi absolutamente essencial para levar o homem à Lua, desenvolvendo o computador que guiou as missões Apollo. Durante a Segunda Guerra, o Hard Lab deles foi peça-chave no desenvolvimento do radar. E hoje? Bom, eles continuam na frente, explorando coisas como criptomoedas e a tecnologia do blockchain. Mas a gente sabe que por trás de toda a grande inovação existem pessoas. Então vamos falar um pouco sobre as mentes brilhantes que construíram o legado humano do MIT. O nível de excelência de lá pode ser medido por um número. E que número? 98. Até 2022, 98 pessoas ligadas ao MIT já tinham ganhado um prêmio Nobel. Isso contando ex-alunos, professores, pesquisadores. É um número que fala por si só, né? E o impacto do MIT fica claro quando a gente olha a lista de ex-alunos. É gente de todo tipo, que brilhou em todas as áreas. Tem o Buzz Aldrin, que caminhou na Lua, o Kofi Annan, que liderou a ONU, o gênio da física Richard Feynman, a pioneira Shirley Ann Jackson, e até no mundo da tecnologia e da mídia, com nomes como o fundador do BuzzFeed e o cofundador da HP. Para fechar, vamos dar uma olhada no impacto econômico de tudo isso. Porque essa cultura de inovação do MIT não gera só conhecimento, gera muito dinheiro também. Agora, se prepara para esse dado porque ele é impressionante. Imagine o seguinte, se a gente pegasse todas as empresas que ainda estão ativas e que foram fundadas por ex-alunos do MIT e juntasse tudo isso como se fosse um país, esse país do MIT seria a 11ª maior economia do mundo. É uma escala difícil até de colocar na cabeça, né?
O legado do MIT é simplesmente inegável, desde aquela ideia radical lá no começo até esse impacto global que a gente vê hoje. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Pensando no futuro, qual será a próxima grande virada? A próxima ideia que vai mudar o mundo e que vai nascer dessa união poderosa entre a mente e a mão. E com essa reflexão, a gente termina essa nossa jornada pela história do MIT. É incrível ver como as grandes ideias realmente moldam o mundo em que a gente vive. Para quem curte essas histórias e quer continuar descobrindo mais, fica aqui o nosso convite. Se inscreve no canal e deixa aquele like para fortalecer. A gente se vê na próxima.